Vamos lá, pessoal. Boa tarde, todas e todos. Sejam todos bem-vindos agora. Pode vir, pode vir, pode vir. Já fica aqui em cima comigo. Nosso... Agora, na parte da tarde, só para alguns recadinhos rápidos, nós temos duas sessões acontecendo ao mesmo tempo. Uma que vai ser essa aqui nesse auditório e a outra que é no auditório do lado sobre o agrohidronegócio. Aqui a gente vai ter uma entrevista em que a gente vai falar sobre gestão da clínica ou gerenciamento de resultados, dilemas atuais do SUS. Eu sou a Sabrina Stefanello, aqui da UFPR. Esse é o nosso 4º Congresso de Saúde Coletiva da UFPR. É um evento público, gratuito e que pretende ser espaço de reflexão e resistência. Este ano, o lema do Congresso é SUS forte, público e democrático. Estamos contentes com a presença e com a participação de todos vocês. Queria destacar, inclusive, a participação do pessoal da Unila, que veio de longe, que aguentou 12 horas no busão para chegar aqui hoje, inclusive com este clima. Muito obrigada por terem vindo e por prestigiarem o evento. Sou eu que farei a coordenação dessa sessão. Eu gostaria de iniciar as atividades apresentando, inclusive, a nossa monitora, que é a Isabela. Levanta a Isabela para que todos possam te ver. Depois, quando a gente abrir para perguntas, aí a Isabela tenta levar aqui o nosso microfone para vocês poderem falar. Aí eu já peço, explicando um pouco como vai funcionar, vai ter uma primeira conversa, uma entrevista que eu vou iniciar aqui com o Gastão, que vai ser uns 20, 30 minutos iniciais, e depois a gente abre para perguntas. Eu já peço para quem quiser fazer perguntas, como os melhores microfones são esses com fios, que vocês reúnam assim bastante coragem, desçam até aqui, façam a sua pergunta, sem medo, sem receio. A gente está aqui para debater e ser uma atividade interativa. E aí eu queria apresentar agora para vocês o professor Gastão Wagner de Souza, que é médico sanitarista, professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Ele atua no campo da saúde coletiva no Brasil. Ele é militante da reforma sanitária, é um defensor intransigente do Sistema Único de Saúde, graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas. Suas pesquisas têm ênfase em planejamento e administração, e isso aqui é só um brevíssimo relato da enorme carreira e contribuição que o Gastão tem na saúde coletiva. Portanto, Gastão, seja muito bem-vindo. Eu acho até que você pode ficar com esse microfone aqui e eu pego o outro, pode ser? Dá para me ouvir nesse? Alô? Eu esqueci de falar algo, tá? Eu esqueci de lembrar que quem está chegando e que por um acaso não confirmou a sua presença no evento, existem vários QR Codes espalhados, impressos por aí. Acessem o QR Code, porque é assim que vocês garantem a presença. Agora sim. Agora vamos à nossa entrevista. Gastão, eu queria te perguntar primeiro, pensando na gestão da clínica e gerencialismo, a gestão seria um dos dilemas do SUS? E se sim, em que aspectos? Boa tarde. Com sono, não? Friozinho, depois do almoço. Quem foi no bandejão, essa delícia de comidas aqui. É verdade, comida boa. Não, então, boa tarde. Boa tarde.
agradecer o convite da comissão organizadora, de vocês, do Congresso, poder estar aqui hoje com vocês. É um prazer e uma alegria. Vamos conversar então, né? Não sei se estava todo mundo aqui na conferência do Carlos Oquê. Ele é economista sanitarista, né? E como economista sanitarista, ele declarou, tem a ver, viu? Ele declarou que esse dilema, há uma discussão se o SUS tem problema de gestão. Ele falou que na verdade não, porque todos os problemas de gestão são decorrentes do problemas de financiamento, inadequação, a destinação, né? Ele tem razão, em parte. O SUS tem muito problema de gestão. A Lília perguntou para o Carlos Oquê que não consegue mais fazer planejamento, particularmente pelas emendas, né, de investimento no SUS. Os municípios, está tão amarrado o recurso, 20% do recurso do SUS vai para emendas, né, parlamentares, que não são obrigados no Brasil a apresentar projetos que fazem parte do plano municipal, regional, estadual ou nacional. É uma combinação entre o deputado e o prefeito, o deputado e outro deputado, e o senador e o governador e partido político, enfim. Isso é um dos problemas de gestão, que se agravou agora. O Carlos Oquê mostrou um gráfico, então já estou falando de um problema, né? Ele mostrou um gráfico do crescimento proporcional do orçamento da saúde, que é distribuído sob a forma de emendas parlamentares. É o antiplanejamento, é o antipolítica pública, né? Nos jornais, há 3 dias atrás, saiu, na área da saúde indireta, mas não diretamente, a coisa da água, tratamento de água no Nordeste. Só os municípios ligados aos deputados do Centrão. Centrão é um partido político que entende a política como negócio. Estão lá para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Não tem nenhuma proposta técnica, ética, política, né? Enfim. Então, a gente tem muito problema de gestão no SUS, né? Se a gente tiver uma compreensão um pouquinho mais ampliada de gestão, né? Eu compreendo gestão como a continuação da política por outras formas. Eu estou fazendo uma brincadeira, fazendo uma... Como é que chama quando você muda a citação? Paráfrase. Com o Clausewitz, o teórico da guerra, lá que dizia que a guerra é uma continuação da política por outras formas. Continua a disputa de poder, conflito de interesse, só que é através da violência, da luta armada, das armas. Toda política precisa de uma gestão para ser implementada. Durante a gestão, a luta continua. Estou usando também uma outra frase da UNE, né? E que a gente falava, a luta continua. Que luta? As mesmas para aprovar a política, para definir o SUS, os mesmos conflitos. Setores contra, setores favoráveis, divergências sobre prioridades, né? Então, a gestão é uma continuação da política, né? Essa é a concepção que várias outras, que a saúde coletiva, eu acho que é predominante na saúde coletiva. Não é a visão de administração, de gestão das empresas privadas, do taylorismo, neo-taylorismo, qualidade total e o gerencialismo que você citou. E gerencialismo é a última geração de políticas que pensam a organização, que pensam a administração, né? Como a principal tarefa, a principal função é o controle da força de trabalho. Controlar os trabalhadores, os profissionais de saúde, controlar as pessoas, né? E ao longo do século XX e o terceiro milênio, se usou várias estratégias para esse controle. Começa com o Taylor lá nos Estados Unidos, né? Depois a linha de produção do Ford. Nossa, que ato falho, né? Que ato falho. Ford e Freud. Depois eu explico isso para os psicanalistas. Me justifico. Enfim, o gerencialismo é a versão mais perversa e atual dessa estratégia de controle das pessoas.
Né? É uma estratégia, porque o Taylorismo, a qualidade total, a administração está muito ligada à enfermagem, com todo respeito aos enfermeiros, mas a enfermagem é a profissão de saúde que durante a graduação tem a maior porcentagem no currículo de gestão, administração, processo de trabalho, organização, o planejamento, né, os vários. Só que até hoje, começou com a Florence Nightingale, que é contemporânea do Taylor, tem um componente taylorista muito forte, né? A enfermeira universitária pensa, as técnicas executa, e as auxiliares, a fragmentação do processo de trabalho, né, os protocolos, uma padronização do trabalho da enfermagem através da fragmentação. Uma dá banho, a outra dá remédio, a outra faz não sei o quê, a outra olha. Você tem uma fragmentação muito grande, não tem uma integração do cuidado ao paciente que está internado. Não é a mesma pessoa que conversa, que fala com a família, que ajuda a tomar banho, que aplica o remédio, como é em outros poucos países. Mas nos sistemas públicos você tende a... Enfim, o gerencialismo tem uma estratégia de gestão e a supervisão. Enfermeira-chefe está lá para vigiar e punir, controlar e punir. Foucault, né? Não é só no presídio, não. Né? Vigiar e punir e controlar os pacientes, né? A partir daquele lugar que vê tudo lá, as enfermarias, mas enfim, o gerencialismo dispensou, se deu ao luxo de dispensar, né? Esse controle direto, a supervisão direta. Por quê? Porque inventaram essa coisa de controle de resultados e você liga aos resultados a distribuição de prêmios, principalmente de dinheiro. Prêmios pode ser para carreira, se progride, se não progride, etc. Mas condiciona o repasse de orçamento no setor público ao desempenho. O governo recém-Bolsonaro, a Secretaria de Atenção Primária, que o secretário era um médico de família gaúcho, que Freud me ajuda a esquecer o nome, ele fez uma nova, abandonou as NOBs, né? Inclusive a de 1917, 1912 não, enfim, 2017, 2012, e criou o Previne Brasil. O Previne Brasil tentou implementar como cofinanciamento da atenção primária dos municípios o desempenho. Então eu não pago per capita, o PAB fixo, que pagava pelo número de habitantes, né, eu pago por cadastramento, quem tiver vinculado. Criou critérios de desempenho, né, que é uma outra estratégia do gerencialismo, da gestão empresarial contemporânea, que é definir o que é resultado. O Carlos Oquê falou sobre isso, né? Que na saúde, a maior parte dos indicadores de resultado são de produtividade, de eficiência. Número de consulta, número de visita, número de pacientes que você vai se encarregar. E quando inventa de resultados, são ridículos, né? Um dos resultados que ele estava propondo medir para aumentar ou diminuir o repasse ao orçamento, do orçamento para o município, no caso da atenção primária. A mesma coisa com os hospitais. O teto do hospital, o repasse concreto a cada mês, 2 meses, depende dos resultados desse hospital. Um dos critérios da atenção primária era contar o número de hemoglobina glicada. Tem uma cidade do Ceará, lá da Grande Fortaleza, não, da Grande Recife, desculpa, que ficou famosa porque fez hemoglobina glicada em 90% da população. Inventou, né? Hemoglobina glicada é o controle da glicemia que a gente usa em diabetes e tal. Não é nem a cobertura de pessoas que vivem com diabetes, enfim. Então, o gerencialismo tem todos esses problemas. Quem está na pós-graduação sabe. A pós-graduação brasileira, faz uns 20 anos, 30 anos, tem um dos primeiros modelos de gerencialismo no Brasil. A CAPES, o MEC, né, o CNPq, que controlam a pós-graduação no Brasil,
não orientam os cursos de pós-graduação, os departamentos, a fazer um planejamento, a se pensar, a ter uma política de recursos humanos. Ele define resultados. Tem que durar 2 anos o mestrado, 4 anos esse. Cada professor é bem avaliado pelo número de trabalhos publicados, número de trabalho, a qualidade de cada, se a originalidade, nada disso entra. Produziu essa indústria, né, de produção. A pós-graduação cresceu. Né? Esse gerencialismo tem o seguinte problema: por que ele é incompatível com o SUS? É incompatível com políticas sociais. O município que não cadastrasse menos, que não conseguir ter os indicadores de desempenho, é punida. Mas, porque como você retira orçamento, você pune a população. E, em geral, quanto mais vulnerável, quanto mais pobre a cultura sanitária do município, pior vai ser o desempenho. E esse município vai, ou seja, você pune, você premia na pós-graduação. A tendência desse modelo nosso é concentrar grande parte do orçamento da pós-graduação na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas, e dificultar, impedir a criação de pós-graduação em saúde coletiva, em nutrição, enfermagem na Amazônia, em Goiás, nas novas universidades públicas. Por quê? Porque você considera o mérito, o desempenho vira um mérito, e política pública, o critério do SUS, né, a terceira diretriz nossa, a equidade, distribuição igualitária, ela prevê distribuir mais para quem é mais vulnerável, para quem está com mais dificuldade, para quem tem piores indicadores de morbidade, de mortalidade, de epidemias. Não é? Então, esse gerencialismo, para o mercado, não tem problema. Você vai eliminando quem não tem um bom desempenho. Né? A gente não pode eliminar uma unidade básica da periferia, que é onde mais precisa, porque ela tem um desempenho ruim. A tendência é essa, vai ter cada vez menos recursos. Enfim, então o SUS tem muito problema de gestão, mas deixa eu falar. Sabe qual é o maior problema de gestão do SUS? De gente, de pessoal. A culpa não é bem do financiamento, porque não tem dinheiro. A culpa é da cultura neoliberal, né, que convenceu que servidor público não serve para nada. Você tem que terceirizar, que as OS vão ter uma produtividade sim, porque ele obriga todo mundo a trabalhar. Eles pegam as metas que cobra dele, os contratos de gestão com as OS, as organizações sociais da cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo. Cidade do Rio de Janeiro, toda a atenção primária, saúde mental é terceirizada para organizações sociais. A cidade de São Paulo, igual, toda. Os hospitais estaduais, grande parte dos hospitais estaduais e municipais do Brasil são OS. O contrato de gestão que o Brasil faz, as metas são indicadores, que a OS tem que ir atrás. E são indicadores principalmente de produtividade, né, que dificulta. A estratégia de saúde da família, a OS mata, porque eles proíbem várias OS, médico e enfermeira, de fazer visita domiciliar, porque diminui a produtividade. Tem que ficar atendendo, fazendo consulta, marcando não sei o quê. De ficar 1 hora com caso grave. Proíbe retorno. Na cidade de São Paulo, nós tivemos que fazer uma luta contrária. Proibiram os profissionais universitários do NASF, da equipe de saúde da família, fazer retorno. Tem que atender. É um pronto atendimento, né? A lógica da... Enfim. Então, as OS têm essa estratégia, o SUS tem uma estratégia de gerencialismo com as OS. E as OS replicam para baixo quem? Para as equipes, para os profissionais, a mesma estratégia, né? Cobra o NASF, eu estou rindo, mas é para chorar. O NASF do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, cada 5 equipes de saúde da família tem um NASF. E eles não interromperam o financiamento municipal quando o Bolsonaro, esse gaúcho aí, esse médico de família, além de adotar o gerencialismo e tal, parou de cofinanciar os NASFs. A gente tinha 6.000 e tantos NASFs, quando o Bolsonaro saiu, temos 3.800. Fecharam 2.000 e tantos NASFs, está retomando agora, com outro nome, equipe multis, mas com as mesmas diretrizes, parecido. As OS do Rio cobravam das psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, número de interconsulta por semana. Sabe o que é interconsulta? Interconsulta é um negócio que existe em um hospital há muitos anos,
né? Os ortopedistas vão esquecendo clínica, aí tem pede interconsulta para medicina interna, para psiquiatria, para psicologia, né? O que faz com a depressão dos jovens que sofreram acidente, que sobreviveram a assassinato, etc. O outro profissional com outro núcleo vai lá dar uma orientação. Então, ou seja, reduzir o NASF é fazer interconsulta com médico de família, enfermeiro, né? Então, o SUS tem muito problema, tem esse problema da terceirização. E o SUS tem um problema de integração, de atingir a integralidade, sim. Por quê? Porque nós somos um país federativo. E a federação no Brasil é a mais radical do mundo, é a mais descentralizada, vai até os municípios. E o SUS é assim. E o SUS se propõe a ser um sistema em rede. Ter interconexão, ter cogestão, ter integração, ter projeto comum, ter colaboração desburocratizada, circulação de usuários, de trabalhadores, de norma, de forma desburocratizada, de cogestão. Não é? Então, o SUS desenvolveu alguns mecanismos de gestão para atenuar. A comissão tripartite, as comissões bipartites. Havia uma proposta de regionalização, de juntar vários municípios, o Estado, né, existe no papel, mas na prática, o que os municípios do Brasil, alguns fazem? Gambiarra. Né? Como não tem política de pessoal decente, chama as OS para fazer a política de pessoal decente. O SUS precisava ter uma política integrada e nacional. Por que não tem? Porque cada município teria que ter 5.000 carreiras municipais, no mínimo 27 carreiras. Em nenhum município, quase nenhum, exceto as megalópolis, tem cultura, tem recurso para ter fundo de pensão, para fazer carreira, para recrutar as pessoas. Né? A gente tem poucas políticas de pessoal integradas. Uma delas foi o Mais Médicos. O Ministério entrou, quebrou a solidão dos municípios com a equipe de saúde da família, com os médicos. O Ministério passou a cuidar do provimento de parte do pagamento dos honorários, não é salário porque é bolsa, é precarizado, o Mais Médico é precarizado, não tem concurso, e tem prazo de validade. Em 3 anos vencia, você podia ficar mais 3. Pode, o novo agora é assim também. Por que não faz concurso? Por que não põe a tripartite para fazer concurso? Por que não faz para equipe? O Ministério aprovou agora 35 mil médicos para atenção primária, pelo Mais Médicos e médicas. Eu lutei muito e luto para que fosse 35 mil equipes de saúde da família. E que a tripartite fizesse um concurso, pegasse. A gente tem carreiras no SUS, a Anvisa tem uma carreira, a Fiocruz é pública e não é terceirizada. Pega esse modelo, depois vai aperfeiçoando, cria para atenção primária. Já fazia um concurso agora para 33 mil enfermeiras, 33 mil médicos, uns 4 mil NASF, 5 mil. O Ministério está abrindo vaga para 7 mil novos NASF, orçamento. Mas é o município que vai contratar, por OS, cada um com a sua regra. Mas, enfim, então, o SUS tem muito problema de gestão. O SUS inventou uma outra solução, que é jabuticaba. As diretrizes do SUS não são brasileiras, né? Não sei se vocês já descobriram isso. É do NHS, é do sistema de Cuba, do Canadá, né? O NHS é de 48, o Sistema Nacional Sueco Público é de 38, acho que é o mais antigo, da União Soviética Antiga era mais antigo, mas enfim. O que eu estou falando isso? A gente inventou na gestão a coisa da gestão participativa. Estou falando dos problemas do SUS, aí eu volto para você. A gestão participativa é boa, mas não é suficiente. Perguntaram para um filósofo, esqueci quem é agora, se a democracia era boa, ele falou, é um sistema muito ruim, mas é o melhor que a humanidade inventou até agora, é melhor tê-la que não tê-la. Né? A gente já aprendeu isso, quem viveu em ditadura, seja de esquerda, direita, de centro, ditadura é um negócio horrível. Então, o SUS inventou alguns mecanismos, mas que não conseguiram resolver a fragmentação que as OS, né, agravaram, as organizações sociais e assemelhados. Né? E o SUS, quantas gestoras e gestores municipais têm compromisso com a implementação do SUS? O compromisso maior é com o prefeito, seu grupo político, sua família, com deputados. O Rio de Janeiro tem 5 hospitais federais.
Quem indica a superintendência do Rio de Janeiro em todos os governos da República, Fernando Henrique, Lula e até hoje, sabe quem indica? Qual o currículo que é exigido? Nenhum. Quem indica são deputados federais, são senadores, indica o superintendente, a superintendente, diretor de almoxarifado, diretor de terapia intensiva. São hospitais que têm um desempenho horrível. Horrível. Não é porque não tem recurso. Não é porque não tem recurso. Eu estou pegando os federais como exemplo. Então, assim, 96% dos gestores do Brasil são cargos de confiança e das gestoras. Gestor de unidade básica, o prefeito pode nomear e demitir sem nenhum critério de currículo, de carreira. Todas as diretores da saúde mental são cargos de confiança. Diretor nacional de oncologia do programa é de cargo de confiança. O estadual é cargo de confiança. Os municípios médio e grande que tem CACOM é a mesma coisa. O Bolsonaro mudou, fechou o Ministério da Saúde, praticamente imobilizou em 45 dias, sem mudar nenhuma lei, nenhuma norma. Ele trocou o povo antigo da vacina, da AIDS, da oncologia, a gente achava que era por milico só, por coronel, blá, 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 que não é os militares da área da saúde, não, por coronel, tipo o Pazuello, né, não tinha nada a ver com nada. A gente achava, mas também pelo Centrão, por essas pessoas do Centrão. Não tem critério. Se vocês forem em Portugal, os gestores de lá têm que fazer uma seleção interna, tem que estar há 3 anos na carreira naquela área, quero ser gestor da atenção primária. Tem uma inscrição interna para quem já está há 3 anos, tem uma banca que tem gente do próprio sistema, que tem docentes, avalia o currículo, faz uma prova, na prova inclui lidar com conflito. Eles simulam, atores simulam um conflito típico da saúde e põem o gestor para lidar, o candidato. Quando tem um desempenho ruim, o poder executivo, né, o governo, a cidade, a nação, a União, pode demitir, mas chama o outro da fila. Ou seja, não são eternos. E tem mandato. Burocrata que fica para sempre vira Stalin, vira Hitler, começa a ser famíliero, tem que rodar e voltar para trabalhar. Voltar para trabalhar é maldade. Enfim, então vocês veem o conjunto de problemas de gestão que estão paralisando o SUS, além do financiamento, e decorrentes em parte do financiamento. Se o SUS não mudar a política de pessoal, nós não vamos passar da qualidade da cobertura de onde nós estamos. Não sei se vocês sentem isso. A gente fez uma pesquisa sobre a atenção primária em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora durante a pandemia. O pior, como fizemos em várias cidades, Campinas e tal, o pior desempenho é da cidade de São Paulo. É um horror. A Secretaria de Saúde fez 28 orientações diferentes sobre processo de trabalho durante 1 ano e meio de pandemia. 2020 e até julho de 2021. Quase 3 dezenas. Muito diferente um do outro. Atendam agravos crônicos, não atendam agravos crônicos. Não façam nenhuma reunião. Não façam visita domiciliar. Façam só visita domiciliar. Assim, na mesma cidade. E as OS têm autonomia para modificar isso. Modificavam isso. Enfim, gente. E trabalhar no SUS é uma glória. Mas trabalhar no SUS está muito difícil. O que tem de gestor e de gestor abusivos, assediadores, em nome da política, né? Nem em nome dos princípios do SUS. Então é raro municípios que conseguem manter um processo de gestão contemporâneo, moderno, baseado em protocolo. Não estou nem exigindo o que eu vou falar depois. Eu já sei o que ela vai me perguntar, que ela me passou antes. Quais são as diretrizes que eu estou dizendo que a gente acha para a gestão? Sabe assim, então está difícil, gente. Gestão de hospitais estaduais, municipais, não sei se vocês circulam por hospitais. Médico, que gestão tem a minha categoria? Médicos e médicas. Uma autonomia perversa, faz o que quer. A gestão é da enfermagem para as outras profissões. Isso o SUS tem 30 e tantos anos. Não mudou nada. O grau de autonomia, eu vou dizer que o profissional de saúde precisa de um certo grau de autonomia, não de taylorismo. Mas isso eu vou falar depois. Mas
o grau de autonomia perversa que tem, não cobra responsabilidade sanitária, não cobra desempenho, não cobra discutir casos de forma interprofissional. Tem 1000 evidências dizendo que todo grupo de saúde, na enfermaria, no ambulatório, na atenção primária, no CAP, na saúde mental, pelo menos 2 horas por semana tem que discutir caso e protocolo. Quando tem, é só os médicos, é só a enfermeira. Ou quando você, na atenção primária, convoca todo mundo, em geral os médicos não vão. Isso também é pesquisa. Não estou falando, nós temos pesquisa. Não vão. Que é a forma de manter o seu poder de corporação. E não ir lá discutir com os outros a sua conduta, não dar transparência ao projeto clínico, à prática. Né? Discutir caso é a principal forma de controle que a saúde tem. O NHS, vários países do mundo discutiram. Mais do que ficar inventando indicador de hemoglobina glicada, é você fazer discussão interprofissional, porque torna público a picaretagem, a preguiça, o corporativismo, a ignorância, a má vontade, na frente dos amigos, da vergonha. Não precisa nem do gestor ficar com um chicotinho atrás. Né? E é uma estratégia de educação permanente. Psicólogo aprende com médico, com enfermeira, que estuda mais corpo do que subjetividade, do que afeto. Né? As fisioterapeutas ensinam para o psicólogo que existe corpo, que existe movimento, que existe articulação, que a gente goza por fazer atividade física também. Goza mesmo, né? Que a gente se diverte, cansa. Mas enfim. Né? Então, o SUS nós precisamos fazer um movimento que, ao mesmo tempo que tem que falar tudo aquilo que o que falou, reivindicar financiamento. Ele começou a falar nisso, mas eu insisto, que é o seguinte: financiamento para o SUS não tem que pedir mais dinheiro. Porque pega tudo e joga emenda para... pega mais o orçamento para o SUS, vai tudo tudo não, uma parte grande para as emendas parlamentares usar dessa forma arbitrária. Vai tudo para alguns hospitais privados que têm mais lobby do que os outros. A atenção primária é a rainha da cocada, né? No discurso de todo mundo. Estratégia de saúde da família, que beleza. Nós temos só 44% de cobertura até hoje. Os profissionais não têm carreira. Quase 50% da atenção primária está terceirizada para a OS no Brasil. Os prédios, 55% tinha que ser os prédios, os predinhos dos postinhos. O povo lá em São Paulo chama de postinho. A gente chama de centro de saúde, unidade básica, unidade primária. O povão chama de postinho. Eu vou no postinho hoje. Por que postinho? Porque é uma porcaria de umas casas alugadas. 50 e tantos por cento, essa pesquisa é do Ministério da Saúde. 55% a vigilância sanitária nossa tinha que fechar. Não podia ter prática de saúde. Da atenção primária do SUS. Isso é gestão. Não é que não tem dinheiro para fazer, para reformar. O Rio de Janeiro começou com a atenção primária séria em 2010, com as clínicas de saúde da família. Vocês já viram as clínicas de saúde da família do Rio de Janeiro? Toda aquela confusão política lá. Entrou o governador do Rio de Janeiro, em 3, 4 anos está preso, né? Enfim, apesar disso, de 2010 para cá, o Rio de Janeiro assumiu o SUS, não na área hospitalar, na saúde mental, na atenção primária. A área hospitalar continua essa bagunça que eu estou falando. Vocês já viram os prédios? Tem conforto térmico, sabe o que é isso? Ar-condicionado no verão e ar-condicionado para esquentar um pouquinho. Lá no Rio não faz frio, mas ar-condicionado no edifício inteiro. Corredor grande, sala de grupo, sala de reunião. O NASF fica junto. Como o Rio tem uma densidade populacional grande, as clínicas de saúde da família têm de 5 a 7 equipes cada clínica. Então tem área de acolhimento, tem área de pronto atendimento, tem maca de observação e fica a equipe multiprofissional do NASF com 5 ou 7 equipes. Quase todas as clínicas têm. O Rio de Janeiro arranjou dinheiro. Onde arranjou esse dinheiro? É o narcotráfico que financiou. Né? Mentira, não financiou não, eu estou mentindo. Não, é mentira, isso está gravado. Bom, mas enfim... Então, a pergunta dela foi complicada, vocês viram, né? Calma que tem mais. Eu sei que tem mais. A pergunta foi complicada. Tem problema de gestão? Tem. Porque parece que falar que tem problema de gestão é direita, é conservadorismo. Né? Se a gente pensar a gestão como taylorismo para controlar, pode ser.
Mas se pensar dessa forma que eu estou falando, e que nós vamos desenvolver mais aqui, não é. E perguntou quais são os desafios do SUS de gestão. Eu considero tudo isso, a política, gestão de pessoal e política de pessoal. Faltam as duas coisas. A gente precisa ter uma carreira integrada. Vou falar para vocês aí. O que é uma carreira integrada? Eu aprendi nos outros sistemas públicos do mundo. Não tem carreira de médico mais, de enfermeira. Tem direitos do enfermeiro, da enfermeira, direitos do médico. E eles fazem carreira, que eles chamam, em várias línguas, temáticas. Então, a atenção primária tem uma carreira interprofissional, para todo mundo trabalhar na atenção primária. O NASF, a equipe estratégia, o agente de saúde comunitária, e o direito de cada, os pisos salariais, entra matricialmente. Tem uma carreira para a área hospitalar e de especialidades. Tem uma carreira para a área de saúde pública, que eles chamam, nós chamamos de vigilância à saúde. Tem país que tem carreira para saúde mental, é tão específico. Tem elementos comuns em todas as carreiras dos sistemas públicos. Todo mundo usa o mesmo crachá. Todo mundo. E você perguntava para as pessoas, onde você trabalha? No Sistema Nacional de Portugal, Sistema Nacional de Saúde de Portugal. Aqui no Brasil você pergunta, onde vocês trabalham? Trabalho no postinho, trabalho na clínica de saúde da família, trabalho no hospital da universidade. Ninguém trabalha no SUS. Os prédios, os serviços que atendem SUS, raríssimo, menos de 20% tem uma placona grande dizendo SUS é aqui. SUS é aqui, aqui é hospital, aqui é saúde mental, aqui é aquilo. Com o mesmo padrão, com a mesma cor. Não é a cor do prefeito e do governador. Todos os outros sistemas que eu visitei no mundo têm uma preocupação, isso é gestão, de identidade, do povo saber onde está indo. Saber o profissional, o nome do profissional, a foto do profissional que está atendendo. Isso é controle social também, não é só conferência. Não é? No Canadá, em vários países, né? Isso que a gente tenta fazer na atenção primária, que é vínculo e referência. Você está no hospital terciário, fazendo fonoaudiologia e oncologia. Tem alguns países tem no crachá, mas todo mundo sabe, a pessoa sabe, o gestor, quem é o oncologista, a oncologista, quem é a fonoaudióloga, que é referência. Trabalha sozinho? Não, mas é quem coordena o caso. Com o anestesista, com a quimioterapia, com não sei quem. Então, essa ideia da atenção primária de ter horizontalidade pegou para todo mundo. Isso é problema de gestão do processo de trabalho. Parei, Sabrina. Sentiram o peso dos problemas de gestão? Sentimos. A gente vai... Misturado com política, valores, ética, com direito. Eu inverti, inclusive, a pergunta causa da apresentação anterior. Então, quem estava aqui já aproveita que a gente dá seguimento. Mas seguindo, essa é para você. Não, essa é sua. Obrigado. A gestão da clínica está na moda e o mundo privado também utiliza alguns desses conceitos. Será que você podia falar um pouquinho sobre as diferenças? Então, a gestão da clínica é o gerencialismo na saúde. Não, deixa eu começar do zero, então. Eu acho que tem duas concepções muito diferentes que usam a mesma denominação para propor estratégias de governança, de governo, completamente diferentes. Esse termo, gestão da clínica, começa nos sistemas públicos de saúde. Nós, da reforma sanitária, que trouxemos isso para o Brasil. Gestão da clínica. Ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América, mas não só, mas principalmente, criou uma estratégia de gestão da clínica que tem uma concepção do trabalho em saúde diferente da nossa. Estou indo longe de novo, né? Que é o seguinte, primeiro que é centrado em médico, o resto tudo é para. Então a gestão da clínica é muito apesar de chamar da clínica, porque eles copiaram de nós, né? Do NHS, da reforma sanitária da gente. E descobriram que tinha que ter uma microgestão, gestão do processo de trabalho, nos serviços, nas unidades. A gestão da clínica deles, até a nossa e a deles, parte do pressuposto da medicina baseada em evidências. Não dá para a gente trabalhar sem medicina baseada em evidências, sem enfermagem baseada em evidência, sem odontologia baseada em evidência, sem fisioterapia baseada em evidência. Mas, porém, todavia, contudo,
a gente fala de determinação social, né? Na verdade, a saúde, o risco, a doença, a vulnerabilidade, o que cada um de nós somos, é um fenômeno composto, produzido ao longo do tempo, de forma muito complexa. O que significa complexa? Muitos fatores intervêm. Né? Os marxistas dizem que é o econômico, que é o salário, que é, né, os fenomenologistas dizem que é a cultura, os psicanalistas dizem que é a formação que cada um tem, os iluministas acham que é a educação que cada um tem. Né? Na verdade, é tudo isso ao mesmo tempo junto e vareia. Vocês conhecem essa palavra vareia? É um samba famoso de São Paulo, do Adoniran Barbosa, que as horas variam conforme o relógio, né? Então, assim, o trabalho em saúde, o resultado, o produto vareia, e vareia porque é necessário. Né? Então, e a medicina baseada em evidência, assim, eu vou construir evidências, protocolos, a enfermagem, todas, a odontologia, para lidar com a hipertensão grave, com a ideia de criar uma linha de produção, Taylor mais Ford. A gente ficou com vergonha, a gente chama às vezes de linha de cuidado, né? Na verdade, a gente tem um algoritmo de cuidado, uma rede que se abre, e todo paciente não tem que passar por todos os percursos que outros têm. Quem tem câncer de mama é um algoritmo. Você tem os protocolos, tem as evidências. Né? Essa rede tem ramo, tem pedaços da rede, caminho, bem grosso. Por exemplo, quimioterapia, imunoterapia. Mas tem outros ramos que é assim, apoio psicológico, apoio em saúde mental. É 20% das mulheres com câncer que vão precisar de uma terapia breve, de orientação terapêutica, fisioterapia, uma porcentagem maior ou menor dependendo da fase, e são profissionais, são seres humanos que tomam essas decisões, não é linha de produção, porque antes a gente não sabe. Uma mulher começa com sintoma de câncer, quem diz que ela vai deprimir ou não? Ninguém sabe, nem ela. A gente tem que acompanhar para saber. Redução de dano não, reabilitação psicossocial e dependência química. Chega, senta alguém na sua frente com dependência de álcool, sei lá, aí tem as escolas que se matam, né? A AAA é abstinência, nós é redução de dano e consultas impessoais nos nossos CAPs. Tem as comunidades terapêuticas que mergulha não é internado, mas é uma fazenda, é uma comunidade, trabalha, tenta ganhar as pessoas para a fé, para a religião. O povo mais politizado do CAPES fala em cidadania, em direitos, põe o povo em movimento. O povo mais cultural, mais artístico, põe as pessoas com transtorno mental grave para fazer teatro, para representar. A gente tem evidências que essas estratégias todas têm algum resultado para redução da dependência química. Em 20% das pessoas, em 15%, em 10%. Inclusive as nossas estratégias. Porque há uma dificuldade muito grande de reabilitar a pessoa em relação à dependência química, né? Dessas drogas. Mesmo dependência química de psicofármacos legais, né? De benzodiazepínico, de antidepressivo, de opiáceos com receita médica. Bom, quando senta na nossa frente, a primeira vez, na nossa frente, profissionais de saúde, você não sabe em qual desses caminhos vai ser mais efetivo para aquela pessoa. Você tem que ir descobrindo junto com a pessoa. A clínica precisa ser ampliada e compartilhada. Dependendo da cultura, da personalidade, da formação, da idade, do tipo de dependência, da comorbidade, varia. O protocolo de hipertensão grave, você segue os remédios. Mas a pessoa está deprimida ou não está deprimida? Está com vontade de morrer ou está com vontade de viver? Tem 70 anos ou tem 30? Está grávida ou não está grávida? Ou seja, tudo isso modifica o protocolo e precisa ser modificada pelo profissional, que precisa ter um certo grau de autonomia. Quantos retornos precisa? Você tem uma pessoa que vive com diabetes, precisa de insulina, insulina dependente. Nos Estados Unidos eles internam, que é essa gestão da clínica, para começar a usar a insulina. Aqui no Brasil, na Inglaterra, em Portugal, o que a gente faz? Tenta introduzir insulina com a vida da pessoa normal. Por quê? Porque a ideia é que fique solto na vida. Usar insulina trabalhando, jogando bocha, tomando cerveja, transando, não transando, passando raiva.
Não é? Só que o que a equipe precisa fazer? Precisa ter autonomia. Ver a cada 3 dias. Depois ver a cada 4 dias. Depois ver a cada semana, a cada 15 dias. O protocolo fala para você ver diabetes uma vez por mês. Uma vez médico, outra vez enfermeira. Não pode. Isso chama, gente, praxis. A saúde é uma praxis. No dicionário, praxis é sinônimo de prática. Mas praxis, na filosofia, na epistemologia, isso começou com um cara chamado Aristóteles, uma bibliografia recente. Ele foi o primeiro que sacou isso. Que é o seguinte, que precisa ter conhecimento, precisa ter protocolo. Né? Quando ele é possível de ser aplicado de forma regular, automática, ele não tinha informatização nem linha de produção. Ele chamou de técnica, visão tecnocrática. E muita coisa dá certo. Ele falou, fazer mesa. Você define que tipo de mesa que você quer, que madeira que você vai usar, que verniz. Capacita os trabalhadores, os marceneiros. Dá um material, quase 100% de 100 mesas vão sair igual você planejou. Aí ele fala, mas, porém, todavia, contudo, isso já não foi ele, alguém que acrescentou, mas ele já começou com isso. A escola de Frankfurt que desenvolveu mais. Quando o nosso objeto de trabalho não é madeira, não é metal, é gente, objeto de trabalho entre aspas, né? Que é o caso, ele citou Aristóteles da clínica, ele chamava de clínica mesmo, só havia médico. Da clínica, do governo, da gestão. Gestão também, o gestor que for automatizado, sai copiando modelo igualzinho, também vai quebrar a cara, porque o grau de variação é alto. E da ética, a justiça. É proibido matar. Aí você matou alguém, não pode ser condenado direto, precisa ter. Foi legítima defesa, estavam em guerra, matou um persa que estava invadindo aqui Atenas. Então, 3 situações pelo menos. Matou crime por violência, maldade, para roubar, lei. Legítima defesa, para fazer isso, precisa de uma equipe. Ele não escreve isso, Aristóteles, é o que estou falando. Você precisa ter um juiz que vai julgar, o juiz precisa ter olho, ele não estava lá na hora, mas tem testemunhas, precisa ouvir o envolvido, o acusado, você precisa escutar, compartilhar. Você precisa ter uma pessoa especializada em observar o detetive, o inspetor que vai lá olhar se tem impressão digital, interrogar outras pessoas, blá, blá, blá. Precisa ter um advogado de defesa, precisa ter um advogado de acusação, um procurador. Ou seja, é tão sério fazer... E é o caso nosso da saúde, não tem juiz. Mas todo diagnóstico, toda terapêutica nossa é um julgamento. Baseado em leis, baseado em protocolos, baseado em conhecimentos. Mas elas precisam ser variadas. Então, a gestão do trabalhador de saúde é muito difícil, porque a gente tem que combinar 2 coisas incombináveis. A gente tem que combinar controle. Então, eu comecei criticando o Taylorismo. Controle, cobrar responsabilidade técnica, cobrar conhecimento. Tem que prestar conta do nosso trabalho. E o gestor tem que acompanhar, de forma compartilhada, com a gestão. Mas, ao mesmo tempo, você tem algum grau de autonomia para mudar o protocolo. Se tiver o protocolo só ver uma vez por mês, você vai introduzir insulina, você vai ver 7 consultas por pré-natal, um médico, uma enfermeira. A menina está deprimida, está grávida, está sem parceiro, pai e mãe estão expulsando de casa, usam uma maconhinha de vez em quando. Você vai ver de 15 em 15 dias, toda semana. Está com dificuldade, não sabe se quer ter, se não quer ter, aborto é crime, já passou, enfim. Por isso que tem NASF, por isso. Quando se chama o psicólogo? É uma combinação, nesses casos, na atenção primária. Quando se chama fisioterapeuta? Nutricionista prioriza o quê? Bom, enfim. Então, esse tipo de gestão da clínica é uma gestão que tem algumas ferramentas. Uma é a cogestão, a gestão compartilhada, com o usuário, com os colegas, com a interprofissionalidade, com o gestor. O gestor precisa não só mandar, precisa chegar, ver, avaliar cada situação, varia. Um indicador de resultado para uma equipe pode ser excelente, porque ela veio de uma coisa pior, para outra pode estar ainda em queda, está abaixo da expectativa. Então, indicador indica, e precisa ser avaliado não só pelo gestor,
Precisa ser produzido o indicador. O NHS está fazendo isso. Diz que aprenderam com nós. Só que nós não fazemos. Porque eles acham que no controle social nosso tem isso. Eles constroem os indicadores, construíram um nível central. Eles trabalham com poucos indicadores, nada de 1000 indicadores, como o PEMAC. Vocês lembram do PEMAC? 1000 indicadores, o que fala? Nada. É igual a resolução das Conferências Nacionais de Saúde. Tem 900 páginas. Não tem 900 páginas, tem 900 resoluções. Risco na água. A 8ª conferência, que não foi risco na água, de onde nasceu o SUS, a resolução tinha 30 páginas. 90% dela virou Constituição. Foi aprovada a Constituição. Eu fui relator de uma das conferências, em 2013, eu me esqueci já o ano. Tanto ano que eu já vivi que eu já confundo. Eu briguei para a gente ter um documento sim. Tá bom, vamos aprovar as 900 resoluções, sobre tudo, né? Carecas, direito ao implante no SUS, tal. Eu apoiei essa. Eu estou brincando, mas não estou. Ou seja, a gente tem uma variedade grande que a Conferência Nacional de Saúde não tinha que cuidar. Né? A gente depois tem os protocolos, tem as prioridades. Ou se o povo quer cuidar, que cuide. Quem sou eu para orientar o povo? Mas eu propus que a gente fazia uma resolução de 13 páginas, que sintetizasse a ampliação do acesso de deficiência intelectual no SUS, de autismo, de pessoas com síndrome de Down. Quer dizer, então, ter uma diretriz geral, né? Ter diretrizes gerais que tivesse impacto na mídia, na opinião pública, nos gestores, e depois o detalhamento infinito, tanto que as pessoas quiserem, né? Sobre perdi, né? E chefe no Brasil é chefe, eu era o chefe da conferência, né? Não consegui de jeito nenhum, não saiu. Foi uma derrota de gestão. Bom, mas enfim. Então nós temos 2 tipos de gestão da clínica. A gestão da clínica norte-americana, deles, ela pressupõe que o protocolo resolve tudo, que não é praxis. Você pode fazer uma linha de produção como você faz de produzir carro, que é coisa. É como você faz nos fast food, que produz uma linha de produção de sanduíche. Né? A nossa prática está mais para cozinha, né? Está mais para chefe, para improvisar, para usar as coisas que tem, não tem tudo, enfim. Então são 2 perspectivas completamente diferentes. O que acontece com a gestão da clínica, particularmente na atenção primária, não funciona, porque a variabilidade na atenção primária é infinita. São queixas vagas, são agravos crônicos. Em hospital, onde a gestão da clínica está prosperando, no setor privado do Brasil, nos grandes hospitais tem checklist. Sabe o que é checklist? É como se o hospital fosse uma cabine de piloto, né? Checklist é fundamental, senão a gente não sobe no avião, né? Pelo menos se não fez, eu quero que me avise para não subir. Porque é máquina, a máquina. Checklist, onde a gente faz na saúde, deve fazer centro cirúrgico. Terapia intensiva antes de pôr o paciente. Depois que pôs o paciente, vareia. É clínica ampliada e compartilhada. Onde na clínica se vareia pouquíssimo e o protocolo é útil? Parada cardiorrespiratória. Não tem conversa. Está protocolo, todo mundo sabe, porque todo mundo está parado, você tem que reanimar. Reanimou, já volta à clínica que vareia. As cirurgias, a maior parte tem um protocolo que esgota, tem pouca variação, mas pode ter. Estava escrito que não ia ter sangramento, hemorragia, apesar dos exames, começa a sangrar para além do necessário. Uma artériazinha que não tinha que estar aqui, está, e nós cortamos. Tem uma variação anatômica também, enfim. Então a saúde precisa de... Então a gestão da clínica tem a gestão da clínica cogestão, clínica compartilhada e ampliada, né, que tem que ser integral. Quanto de subjetividade, de apoio terapêutico vai dar para cada hipertenso grave? Varia, depende. Tem uns que são safos, tem hipertensão grave há muito tempo, são flamenguistas, adoram futebol, todo mundo adora o cara no bairro, ele ama a mulher ama ele. Que apoio? Não é porque tem hipertensão grave que vai entrar uma multiprofissionalidade integral. Ou seja, se compõem projetos singulares e apoios singulares.
Esse desafio nosso, nós temos que trabalhar em um lugar muito saudável. A democratização institucional é muito importante. E gerente perverso, autoritário, mata isso. Né? Então, essa gestão da clínica dele, mas terminando, uma coisa que a gestão da clínica deles funciona é do paciente, como é que chama? Você faz uma espécie de segurança do paciente. Você faz uma espécie de protocolo de condutas, não vai sair com roupa do centro cirúrgico, vai limpar a mão, visita também vai usar coisa descartável, proteção individual, não só para visita, pelo que está trazendo de dentro, máscara, avental descartável. Então, os programas de segurança do paciente, a checklist do centro cirúrgico precisa ter. Né? Então, essas coisas são essa gestão da clínica. Agora, trabalhar na atenção primária com gestão da clínica tradicional, que é o que acontece com algumas organizações sociais e com algumas secretarias que cobram mais. As secretarias que cobram mais das OS, fazem contrato de gestão e tem supervisão e cobra, tem um rodízio de profissionais incrível, porque é insuportável, brainstorm. É insuportável trabalhar na saúde, particularmente na atenção primária, na saúde mental, na reabilitação física, com idosos, com agravos crônicos. Na saúde mental eu já falei. Então é isso, a gente tem essas duas escolas, viu? Elas têm pontos de contato, uma influencia a outra, né? Mas a nossa perspectiva é difícil, porque é muito regressiva, né, essa gestão da clínica norte-americana, aí, das linhas de produção, do atendimento ao protocolo, né, são muito empobrecedoras. E só funciona mantendo a hierarquia de poder tradicional na saúde. Qual é? Não sei se vocês já notaram. Médico e médica manda, não, gestor, né? Médico e médica. Gestor não manda em médico e médica, mas gestor, a enfermeira universitária manda pouco em médico. Manda pouco. Você compara o controle da qualidade do trabalho médico em Portugal, na Espanha, na Argélia, onde tem sistema público, até no Uruguai, que tem aqui, até porque estou falando até porque é latino-americano como nós. Aqui você começa a trabalhar com indicadores feitos de forma compartilhada e cobrar um desempenho, por exemplo. Eu digo que a gestão tem que ser controle e autonomia, né? Discussão de caso é controle, é obrigatória. Cada 15 dias. Não pode durar 4 horas, 6 horas, discutir os casos. Mas deve ser interprofissional e a presença é obrigatória, é no horário de trabalho. Não veio, tem que cortar ponto. Inclusive do doutor e da doutora lá. Sabe? A gente não tem coragem de fazer isso. Aí fala, não adianta, não implementa, ninguém vai. A cultura de médico não é isso. O médico não presta conta para ninguém, nem para si mesmo, a maioria. A gente tem uma cultura como se fossem aristocratas que ficaram aí, não tem que respeitar contrato, assina contrato, não tem que respeitar, porque eu sou médica, Não é todo mundo assim, viu? Eu sou médico, o Davis é médico, ele é mais ou menos só assim. Eu sou mais, né? Eu sou bem mais, né? Você é bem mais, ela é bem mais disciplinada, enfim. Não, eu estou brincando, mas são problemas que a gestão democrática de cogestão não pode deixar de ter. Quem não trabalha não tem que receber, não tem mesada. A não ser que está doente, que tem uma licença, que tem um afastamento, que está no curso de educação permanente, autorizado, combinado, contratado. Isso é trabalho. Aliás, educação permanente é trabalho, discussão de casa é trabalho. Não é só atender, não. Essa gestão compartilhada, a gente descobriu o seguinte: tem que garantir essa autonomia, inclui. Todo trabalho é desgastante, é penoso, mas tem que incluir um certo prazer. Estou falando, trabalhar com gerencialismo na OS, com essa gestão burocrática, autoritária, é burnout, adoece a gente, né? Se a gente tiver um certo grau de autonomia, é prazeroso ver curar alguém,
você poder... Você está fazendo uma obra, você visita ou não visita, as pessoas têm, faço grupo, faço individual, né? E os ingleses, os australianos e os portugueses estudaram o seguinte, para fixar. Você fixa o cargo e não a pessoa. Entre um concurso e outro, precisa abrir para quem já está trabalhando a possibilidade de rodar, sem perder o emprego, e tendo outro no lugar. O vínculo, a longitudinalidade é mantida, né? Eles têm uma pesquisa, os australianos, mesmo quem declara que quer trabalhar de generalista na atenção primária, médico, enfermeiro, com 8 anos na atenção primária, 1/3 quer trocar. Mesma coisa em terapia intensiva, a mesma coisa em queimados. Então, existe algumas áreas da saúde que o trabalho em saúde afeta muito a gente, afeta mesmo você querendo. Então, no concurso, esse 1/3, aí passa mais 8 anos, mais 1/3. E só 1/3 do povo da atenção primária aposenta, vai até o fim da carreira como professor, supervisor, da aula de educação, mas sempre na atenção primária ou na terapia intensiva. Então a gente tem que ter essa possibilidade do trabalho, não precisa ser penoso. Só vou falar uma coisa para vocês, interessante, a gente fez uma pesquisa, eu fiz com Depois dessa eu vou abrir para a galera, por causa do nosso tempo. Está acabando. Você ainda tem mais 1 ou 2? Não, as minhas eu já vou abandonar, porque eu acho que a galera quer perguntar. Aí tem uma última, que se aí ninguém ficar muito animado, eu faço. Vai. Porque você já respondeu quase Eu ia tudo. contar um caso. Mas pode contar o caso. Real. Hospital Público Municipal de Paulínia, uma cidade industrial, que tem atenção primária, com cobertura grande e tal. Aí nós fizemos uma iniciação científica, o seguinte, em relação ao paciente internado. Quantas diretrizes técnicas de médico, da enfermagem, sei lá de quem for, e administrativas têm a ver com a cura do paciente, com o tratamento do paciente? Por exemplo, banho é às 6 horas da manhã. Eu estou pegando um exemplo. Televisão é das 5 às 7. Nós encontramos que o seguinte, 40% das diretrizes de comida, sobre a vida do paciente dentro do hospital, não tem nada a ver com o projeto terapêutico dele. É para mostrar quem manda ali. É para manter a disciplina. Isso está até hoje. Então assim, os usuários aqui querem ser atendidos na hora. Na atenção primária do mundo inteiro é assim, sabia? Na Espanha tem uma lei, e eu fui lá, tinha aprovado a lei, cheia de outdoor, que fala o seguinte, quem pede um atendimento na atenção primária tem que acontecer em 48 horas. Portugal é 24 horas. Avaliação de risco. Faz uma avaliação de risco. Né? Enfim, a gente precisa ter uma abertura maior a descartorizar. Serviço de saúde não é cartório. Por que a avaliação de risco não pode ser feita por telefone, por celular? O SAMU faz isso e faz bem? Atenção primária, resolver se é, ou o CAPS, resolver se é hoje ou pode ser amanhã. Ou eu posso agendar para dia assim. Faz primeiro por WhatsApp, tem dúvida, manda vir aqui. É a noitinha, vai fechar, manda no pronto-socorro e volta aqui amanhã. A gente pode, ou seja, não é telemedicina, nem telesaúde, nem fazer consulta de hipertenso grave, né? São as intercorrências, o inesperado. Vários países do mundo, a equipe de atenção primária tem um chip, tem um celular institucional, não é do fulano, do doutor, que roda, e as várias profissões são formadas para fazer avaliação de risco por telefone, em saúde mental, em atenção primária. Então, assim, a gente tem um espaço grande. O que isso tem a ver com o que ele falou? Eu não vou parar agora. Isso produz movimento sanitário combativo. Se a gente conseguir fazer isso, se depender dos gestores, sabe que dia que vai acontecer isso, das gestoras? Apesar dela estar aqui. Never. Nunca. Falando em português, claro. Nunca. Gestor gosta do gerencialismo, os melhores. Os melhores. E gestor tem compromissos de interesse que estão alheio a toda essa racionalidade de trabalho da praxis, que tem os protocolos, mas os protocolos
são para ser singularizados, customizados, conforme o caso, conforme a família? Fala. Não, agora não sou eu mais que vou falar, não, gente. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu tenho certeza que, com vários desses exemplos e pensando no cotidiano, eu imagino que tem alguma pergunta aí da plateia. Aí, se não tiver, eu faço perguntas. Mas alguém gostaria de perguntar? Eu não sei se você sabe, mas aqui é a autoridade sanitária. Foi uma das coisas que eu mais estranhei quando eu mudei para cá, gente. O coordenador da unidade básica de saúde é a autoridade sanitária. Ah, é o coordenador? A nomenclatura... e a Ah, chama plaquinha, autoridade? tem uma plaquinha, se chama autoridade sanitária. Precisa ver os ventos da democracia institucional passar por Curitiba. Ninguém... Perguntas, gente. Gente, pode falar, viu? Eu só vou ficar com raiva, mas tranquilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo, os organizadores. É um prazer estar aqui, poder ouvi-lo. E a minha dúvida é a seguinte, em relação ao PEMAC, que o senhor comentou, eu trabalhei em uma avaliação externa e lembro da dificuldade que foi a última avaliação externa aqui no Brasil, pela questão mesmo já do desmonte, das ameaças, da conjuntura do golpe de 2016. E eu lembro que era algo muito interessante para a gente, mesmo com todos aqueles indicadores, poder pensar na questão do pagamento por desempenho das equipes, essa questão da melhoria da qualidade dos serviços de atenção primária, de a gente ter esse olhar até para a territorialização, por esse tempo de investimento nas ações de planejamento. E aí eu queria saber do senhor assim, qual seria uma saída a gente voltar a ter esse pagamento por desempenho das equipes de atenção primária, a gente fortalecer de novo esse tipo de iniciativa, que é uma política normativa que ajudou muito a gente, que a gente já tem até estudos hoje, através desse banco de dados, que trazem o impacto dessas ações, inclusive na mortalidade infantil, né? Eu trabalho um estudo lá na Fiocruz da Bahia, que a gente já tem isso em números. E aí eu queria ouvir o seu comentário em relação ao PEMAC. Licença. Mais gente? Como a gente não tem muito tempo, eu podia ouvi-lo, já falei bastante. Quem mais quer falar alguma coisa? Isso, ânimo. Ânimo. Sabe o que significa ânimo? Alma, vitalidade. Boa tarde. Bem, eu sou nasfiana há 12 anos, então... Você é o quê? Nasfiana. Ah, NASF! Nasfiana! Não, nasfiana, a gente chama assim. Achei marciano, falei, meu Deus. Não, marciana não. Professor, eu queria saber sobre a tua percepção dessa nova portaria, né? Das equipes multiprofissionais agora nomeadas e sobre os indicadores, né? Pensando no que a gente tinha nas portarias antigas do NASF e com agora essa nova portaria. Queria a sua percepção acerca disso. Mais gente? Reprimindo. Está reprimindo. Então faz, inclua a sua. O quê? Entendeu o conselho? Conselho. Como é que é o ditado? Conselho. Eu sei, mas tem um ditado popular sobre o conselho. Qual é? Se fosse bom, vendia, né? É isso? Não é isso não, né? Hã? Com o neoliberalismo, se o conselho fosse bom, vendia. Mas tem gente, né? Esses, como é que chama? Trainee aí, os... Coach. Mas alguém quer falar? Então, tem 3. Fala você. Primeiro, agradecer, né? Porque para nós aqui é uma oportunidade e tanto para fazer essa discussão e, mais uma vez, né, reforçar aí a nossa luta aí pelo SUS, né? Mas eu gostaria de fazer um questionamento, professor, sobre a IBSER, né? Eu acho que aqui nós fizemos uma luta incessante aqui,
pela questão da universidade, da não entrada na EBSER. E agora nós temos a EBSER nesse modelo de gestão no produtivismo, né? E que hoje nós temos aí todo o nosso pessoal, né, da universidade num desgaste muito, muito grande, né, por toda essa violência na gestão aí da EBSER. Só tem 10 minutos? A gente tem, tecnicamente, 11 minutos, mas daria para estender para, no máximo, mais 11 minutos. Eu vou falar um pouquinho mais 15. rápido, vocês vão me acompanhando, tá bom? Eu aprendi isso com meus filhos. Eu mando um recado para eles me ouvem assim, aí faz tudo o contrário. Entenderam? PMAC é interessante, é super interessante, foi ótimo. Fazer planejamento, mesmo que seja burocrático, tem um efeito, a Rosana estudou isso, que é o efeito comunicativo. Se você envolve equipe, se você envolve todo mundo, mesmo que o planejamento vá para a gaveta, não deve ir, mas ele deixa um efeito importante na equipe, que é o agir comunicativo, que é a gente se conhecer, que apareceu o conflito, apareceu o consenso, apareceu o mérito, apareceu a celebração. O PMAC teve esse efeito, que eu acho que ele teve um efeito pequeno sobre a gestão, até porque estava mudando o governo, teve um efeito pequeno sobre o planejamento, sobre a reorientação das prioridades do SUS, mas as 3 etapas, todas as etapas do PMAC, tiveram esse mérito de, na maior parte do Brasil, das equipes, ser a primeira vez que a equipe fazia uma reflexão. A praxis, esse jeito de trabalhar chamado praxis, chamado paideia, que eu chamo de paideia, a gente tem que aprender a refletir sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a dificuldade, sobre os problemas, né? Sobre por que está burocratizado. Por que a gente acha ruim trabalhar segunda-feira de manhã? Isso é um sintoma gravíssimo. Eu recomendo, dê um jeito de mudar de vida. Nem sempre é possível, né? Mas assim, alguma coisa precisa mudar, porque por que domingo à tardinha a gente fica deprimido? A gente assim, mas enfim. Deixa eu falar do PMAC. Então o PMAC teve esse valor, né, de ser uma proposta integrada. Eu falei que o SUS é pouco integrado, né? Só que foi integrada a partir do Ministério da Saúde, teve pouca participação dos estados e municípios, teve pouca singularização, tinha 1000 indicadores, 990 e tantos. Podia ter um terço singularizado para Curitiba, para a Amazônia, para a cidade pequena, para a periferia, para a cidade grande, né, para a zona rural, para a zona ribeirinha. Né. Eu participei da proposta, mas eles fizeram um padrão único. Por quê? Porque tinha uma certa desconfiança dos gestores locais, que ninguém ia implementar aquilo se não viesse de cima para baixo. Né? Muita gente critica essa minha proposta porque acha que vai demorar muito tempo, né? Porque essa proposta de cogestão depende muito de baixo para cima, né? Você tem que motivar as pessoas. Mas para ser bom profissional de saúde, você precisa estar motivado, precisa estar interessado em curar. Precisa pensar no problema, no caso, à noite, precisa entrar na internet, precisa falar com o colega. Então nós temos um desafio que é de ânimo, que é de motivação, que é de profissionalismo. Os gringos chamam de profissionalismo. Profissionalismo não é só técnico. É se responsabilizar pelo caso, se responsabilizar pela pessoa. Não é caso. Esse caso está encarnado numa pessoa. E as pessoas têm uma dignidade básica, seja lá quem for. Pode ser um fascista, ultrafascista, que eu estou falando o que eu acho de feio, né, no mundo. Para a saúde, nós não somos juiz. Não somos padre também, nem pastor, nem pastora, né? nem freiras. Nós não temos que ser isso. Né? Mas nós temos que trabalhar com um grau de humanidade, né? No sentido forte da palavra. Hoje se fala em empatia, né? Mas é mais do que empatia, é uma espécie de solidariedade. E ter vontade de trabalhar, ter vontade de curar, ter vontade de descobrir, ter vontade de pedir ajuda, ter vontade de fortalecer a pessoa, empoderamento, autonomia. Bom, então o PMAC teve esse efeito, ele é aproveitável, ele tem uns erros de avaliação gravíssimos, eu já falei, foi feito de cima para baixo. Segundo, nenhum país do mundo avalia um sistema com 1000 indicadores. O NHS usa 12, 13, 14 por ano, dos quais 4 são locais e 8 são gerais. E vai mudando, vai rodando.
Porque quando você põe um indicador, todo mundo busca aquilo. É o efeito aí da pós-graduação, né? Produzir trabalho, produzir trabalho, produzir trabalho. Né? Então o PEMAC teve esses problemas que eu estou falando para vocês. Né? Da forma que foi feito. Tinha uma parte mais participativa, envolveu as equipes, foi interessante. O que eu recomendo para o Ministério agora? E o PEMAC teve uma outra qualidade. O Ministério assumiu a responsabilidade de coordenar. O Ministério não pode ficar só fazendo protocolo. Avaliação, política nacional de pessoal, gestão de pessoal diferente. Se o Ministério não tomar a frente, não fazer sozinho, levar para tripartite, fazer em alguns estados que topam, alguns municípios que topam, mostrar que é bom, não anda. Eu acho que o Ministério precisa retomar um PEMAC com 60 indicadores em vez de 1000, com 30, uma parte ser regionalizado, fazer uma discussão primeiro sobre a produção dos indicadores, saúde do idoso, o que a gente acha que é importante, agravos crônicos, violência, como é que a gente mede, não mede, violência doméstica, enfim. Bom, NASF, EMULT. Eu apoiei muito retomar o NASF, né? Esse governo agora, a Anísia Trindade, a Secretaria de Atenção Primária, o Nésio, o pessoal dele lá, a equipe dele, é tudo mulher, viu? Por isso que está indo bem. A parte que retomou o NASF, me chamaram para discutir, só mulher, não tem nenhum homem, o único homem era eu. Está indo super bem. Eles retomaram o financiamento, né? E eles leram essas pesquisas, um monte de pesquisa que nós fizemos sobre os NASF, e antes dos NASF, Belo Horizonte já tinha NASF, Campinas já tinha, semelhante a NASF, né? Então a gente tem muita pesquisa, e a gente encontrou muito problema nos NASF. Apoio matricial, que é um negócio que eu propus, não falei em apoio hoje, hein? Um pecado. Apoio é uma metodologia para fazer cogestão. A ferramenta que se chama hoje em dia, né? É uma se oferece, mas escuta o outro, mas hoje aqui a discussão é mais geral. Mas o apoio institucional, apoio matricial é essa metodologia para a praxis no interprofissional e com o usuário, na clínica ampliada e compartilhada. Apoio institucional é na gestão geral, o Ministério precisa fazer apoio institucional, né? Enfim. Eu achei muito bom eles terem retomado, fiquei chateadíssimo com mudar de apoio de NASF para EMULT. Por que isso? Porque eles são implicados com apoio. Eles quem? Os gestores, grande parte, que acha que apoio demora demais. Tem que ser gestão estratégica, tem que enfiar a goela abaixo, tem que fazer. Curitiba não está sozinho com a autoridade, não. E aí eles achavam que o apoio deu uma ideia que fazia quem quisesse, do jeito que quisesse, né? E que os trabalhadores, a equipe do NASF não atendia, não poria a mão na massa. Não faria, psicólogo não faria terapia breve, nutricionista não coordenaria junto com a gente, junto com não sei o quê, oficina de nutrição, de segurança alimentar, né? O psiquiatra vai lá e fazia interconsulta, aquilo que eu falei aqui, mas não ia, né? Então tem violência doméstica, o psiquiatra ficava, como faz uma dinâmica familiar numa família, ele ficava ensinando, falando, dando aulinha, palestrinha, né? Palestrinha. E a proposta original do apoio matricial do NASF, lá de Campinas, de BH, é que a gente fazia 3 coisas: cuidado, assistência individual, de grupo, domiciliar, em vários cenários de prática, né, combinada, sempre combinado com a equipe de saúde da família, né, mas essa gestante grave que eu descrevi aqui, precisa de terapia breve, não vai ser o médico, a enfermeira, nem a gente que vão fazer. Eles vão assumir a subjetividade, avaliar o risco, mas vai precisar de alguém, psiquiatra, psicólogo, fazer uma terapia breve para esse caso grave. Escarificação. O CAPS não atende. Um monte de adolescentes se autoagredindo. Aí a psicóloga, a psiquiatra fica ensinando a gente, médico, enfermeiro, o pessoal da equipe, a trabalhar. Está errado. Faz grupo, coordena o grupo. Com o tempo a gente pode aprender, né? O segundo ponto... E eles viram nas pesquisas que o povo não faz isso, não fazia. O segundo ponto é fazer educação permanente, troca de saberes. Discutir casos, discutir texto, subjetividade, psicólogo sabe mais do que nós médicos. Nós médicos somos do corpo, né? Enfermeiro, nossa formação é muito objetivista, a gente gosta de evidência, né? Na saúde mental, a evidência é mais frua ainda, é mais abstrato, né? Eu dei o exemplo da dependência química. Então, eu acho que os indicadores é um lixo.
Já falei para eles lá. Por quê? Porque é gerencialismo. A parte final do EMULT, eles estão propondo indicadores. Mantiveram os indicadores do bolsonarista lá. Antipolítica social. Grande parte dos indicadores que está no EMULT é capacidade instalada. O prédio, se tem isso, se tem aquilo, se não tem aquilo, se tem retaguarda. Ou seja, vai ganhar mais dinheiro as equipes mais ricas, na cidade mais rica, onde tiver mais bem instalado. Eu falei isso com eles. Aí me chamaram o chefe lá, o Nézio, ele ficou me olhando assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então pensa. Eu falei, põe em discussão, deixa um ano, não começa com uma avaliação. Precisamos de indicadores, senão não tem avaliação de desempenho, né? Precisa ter, mas precisa ser feito junto. Os países que usam avaliação de desempenho como punição é contra os trabalhadores, não contra a população, não contra o orçamento. Então, uma equipe lá do NHS, uma equipe lá, médico e enfermeiro, meu tempo está acabando, que só tem 1.500, só tem 800, era para ter 1.500 cadastrados, né? Eles prejudicam a carreira do médico e da enfermeira. As férias, a promoção, o nível de honorários, de complemento que ganha, que não ganha. Mas a região, a cidade, o território, que se tiver fila, vai ganhar outra equipe. Ou eles vão brigar para essa equipe dobrar a capacidade instalada. Bom, enfim. Mas eu apoio, viu? E fui convidado para a gente fazer educação permanente. Eu estou topando, nós da Unicamp, junto com a Fiocruz, junto com o povo de São Paulo, para 9.000 trabalhadores de NASF. Uma metodologia paulo freireana, baseada na prática, discussão de prática, discussão de caso clínico, e a parte teórica é pedagogia interativa, não tem aula teórica. É pedagogia ativa, eu falo interativa de provocação, porque o professor não gosta que fique parado. Quero que fala também, não que dê aulinha, palestrinha, mas que fala, que dê palpite. Conselho, que conselho eu daria? Sejam felizes. Sejam felizes. Inclusive no trabalho. E se cuidem. Alguém me queixou aí que está fazendo doutorado, que abandona o doutorado pela atenção primária, pela militância. Eu falei, faça reflexão, né? Não falei terapia, mas pensei. Você está com mais desejo de fazer ativismo, com mais culpa, com mais ressentimento do que fazer o doutorado. Alguma coisa. A pessoa queixando para mim, né? Uma colega aqui hoje. Fazer reflexão é pensar, por que eu estou fazendo isso? Bom, tem um salário. O desemprego na área da saúde é quase zero, gente. Vocês estão num lugar ruim, tem que ir para outro. Autoridade sanitária, muda esse nome. Campinas, nós estamos em regressão. Os gestores lá chamavam coordenadores. Nós éramos tudo democrático. Entrou um prefeito autoritário, médico, com um secretário autoritário, médico. Mudou o nome para quê? Não para autoridade. Para gerentes. Ficou. A EBSER é uma iniciativa boa, mas incompleta, é uma gambiarra que eu chamo, como mais médicos. Os hospitais universitários federais não conseguiam médico, enfermeiro, uma série de coisas. O governo federal teve que entrar, ajudar a contratar médico, enfermeiro. Mas adotaram uma estratégia de gestão que se agravou nos últimos 6 anos de gerencialismo. Gerencialismo não tem só no setor privado, tem na saúde, nas OS, a EBSER adotou isso. Convida aqui, vocês estão sofrendo, chama o novo presidente, acho que é presidente que chama da EBSER, chama Arthur Quioro, é um professor, foi ministro da saúde nosso, é um professor da Unifesp, defende a clínica da praxis, da cogestão. Chama ele aqui. Você é do HC aqui? Não, ela que falou da EBSER. Hã? Do HC. Chama ele no HC. Vem cá, chefe. Vem cá. Sim, mas deve ter falado com o chefe. Vem cá numa assembleia, numa reunião com os profissionais. Sabe? Porque ele tem que mudar. Ele está no comando. E ele ensina essas coisas que eu estou falando aqui. Nós ensinamos. Nós aprendemos junto. Acabou. Tem a sua pergunta. Quer fazer, não?
Sejam felizes que a vida passa rápido. Muitíssimo obrigada, Gastão. Queria agradecer enormemente, inclusive, a interação da nossa plateia.